Indisciplina. Um bom momento a todos. Me chamo Pontes e você está no Indisciplina, a ferramenta de comunicação semanal do Cursinho Livre da Norte, em que falamos sobre pedagogia libertária e educação popular, aqui pela Rádio Comunitária Cantareira, a 87,5 FM da Brasilândia. Estamos no ar todas as sextas, das 16 às 17 horas, com reprise aos domingos, das 22 às 23. Assim como nossos episódios também ficam disponíveis no Spotify e outros agregadores de podcast, em que você só precisa procurar por Indisciplina que você nos acha. Além de também de ficar disponível no canal do Cursinho Livre da Norte no YouTube. Um dos objetivos aqui no Indisciplina é de apresentar para vocês diferentes projetos libertários de ação direta que acontecem nas periferias do país, com um foco maior no que acontece aqui na periferia de São Paulo. E no episódio de hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre o coletivo Apoio Mútuo Jaraguá Taipas contra a Covid-19, conversando com a Ana e o Vamir, que são integrantes do coletivo. Eu queria, primeiro de tudo, aqui agradecer a presença de vocês, por toparem conversar com a gente. E aí eu queria que vocês já se apresentassem para o público, por favor. Olá, pessoal. Muito obrigada pela oportunidade de estar participando. Meu nome é Ana Cláudia, moro no Jaraguá, próximo ao Pico, à aldeia. Sou militante do coletivo Apoio Mútuo Jaraguá Taipas contra a Covid desde a sua fundação, desde o início, né, em abril de 2020. Sou também militante do Núcleo Popular Antônio Bento, que é o núcleo de base do PSOL no Jaraguá. E estamos aí, nessa luta no apoio mútuo há 1 ano e 3 meses. E agora o nosso companheiro Valmir vai se apresentar aí. Boa noite a todos os camaradas de todas as quebradas aí. E meu nome é Valmir, sou militante, entrei um pouco depois da Ana no apoio mútuo também, estou somando aí junto com outros camaradas. Eu faço parte do Núcleo Popular Antônio Bento, né? Mas no apoio mútuo é um trabalho nosso de frente. E a gente tem outros coletivos e lutadores sociais presentes, né? Mandar um salve para as outras organizações que somam aqui junto com o apoio mútuo. Não vou citar nenhuma com medo de ser injusto e de esquecer alguém. E estamos juntos aí para somar aí e divulgar a luta na quebrada. Gente, vocês também, a Ana acabou de falar, né, que ela está desde o começo do coletivo. Vocês poderiam falar um pouquinho sobre como que surgiu o coletivo, qual que foi o objetivo de vocês com ele, e explicar um pouquinho o trajeto do início até vocês conseguirem colocar em prática? Sim, esse coletivo foi idealizado pelo nosso companheiro Clodoaldo, né, que sentiu a necessidade de criar uma rede de apoio para minimizar os impactos causados pela pandemia da Covid na quebrada, né? Ele fez um chamamento através de redes sociais aos camaradas que já militavam assim no território e desde então as pessoas que aceitaram começaram a se reunir para pensar em estratégias de combater essas desigualdades que se tornaram ainda maiores, né, com a pandemia. E aí, como o Valmir citou, o coletivo é formado por integrantes de algumas organizações, como a Organização Anarquista, a OASL, a Rede de Proteção e Resistência contra o Genocídio, nós que somos do Núcleo Popular Antônio Bento, pessoal do Jaraguá, e além de moradores e moradoras do território, professores, professoras, galera da cultura, pessoas que colam conosco, que somam com a gente nesse trabalho há 1 ano e 3 meses. Somos um coletivo suprapartidário, né, que defende princípios de autogestão, auto-organização popular. Não temos uma bandeira partidária, né, mas compreendemos a política como forma de organização da vida social, como uma luta constante por direitos. Você comentou também, né, que foram vários coletivos, eram pessoas dos coletivos que se conheciam e conseguiram se reunir, ou foi bem na hora de fazer a chamada que vocês se conheceram e conseguiram se juntar? Então, sobre nosso histórico de dialogar na comunidade em rede, a gente já vem tendo em outras ações bem antes, né? Entendeu? Antes do apoio mútuo, a gente já se articula em redes com outros coletivos, tanto nas lutas
contra a terceirização e pela retomada das obras do céu aqui na região. Tanto é que o Pinheirinho da Água, o Céu Taipas e o Céu Freguesia do Ó, a gente atuou em rede contra as pessoas aqui da região, tanto na luta contra a paralisação de setores do Hospital de Taipas, há um tempo atrás, ações culturais, a gente sempre dialogou, né? E uma coisa que é muito importante que a gente gosta de colocar mesmo no apoio mútuo, que o apoio mútuo tem uma característica que não tem aquela caridade, aquela caridade burguesa, que a gente como socialista gosta de falar, né? Caridade por sentimento de culpa. O apoio mútuo realmente é o apoio de quem passa veneno para quem passa veneno. É que nem o cotidiano de vizinho, né? Às vezes você tá sem óleo e seu vizinho tá sem açúcar, um vai ajudando o outro, depois a gente tinha um pouquinho mais e ajuda o outro. Começou assim, a gente viu o que tinha dentro de casa, né? Para ajudar o próximo, e a gente foi se articulando, se organizando, cada vez mais foi ficando maior. Que massa. E aí vocês já comentaram um pouquinho, né, sobre como que vocês atuam, né, que vocês, como o nome já sugere, vocês atuam principalmente ali na região de Jaraguá-Taipas. Mas o que vocês já fizeram com o coletivo? Quais ações que vocês já fizeram e quais que vocês costumam fazer com certa frequência? Então, nós começamos arrecadando alimentos e mapeando as necessidades das pessoas que estavam no entorno realmente. E de nós mesmos, né? Porque esse sentido do nós por nós, ele é bem real. Estamos incluídos nessa condição de luta por sobrevivência. Entre os militantes também existia essa necessidade, então a gente foi conversando e iniciamos arrecadando alimentos, atendendo as famílias que estavam precisando mais no nosso entorno. Também começamos, logo na segunda semana de organização do coletivo, a gente já começou a fazer o atendimento à população em situação de rua, né? E conforme essas ações iam acontecendo e a escuta dessas pessoas que estão em situação de rua ia acontecendo, a gente ia mapeando as necessidades, os itens mais importantes a serem doados, e isso foi dando forma para o nosso trabalho, foi assim, aumentando o volume de ações, né? Então, esse início que eram poucas doações que entravam e eram poucas pessoas assistidas, isso rapidamente foi ampliado, né? Graças ao apoio das pessoas que confiam no formato do trabalho que a gente faz, com o máximo de transparência possível, né? E foi possível a gente já conseguir atender mais de 1.500 famílias até agora, né? A gente já entregou 2.000 cestas básicas, em torno de 30 toneladas de alimentos, e já realizamos em torno de 60 ações de rua, né? Esse mapeamento de necessidades, principalmente para as pessoas em situação de rua, ele acontece através da escuta humanizada realmente, né? E da vivência que nós temos também no território. Isso transmite uma confiança para que a gente consiga dialogar com as pessoas, trazer as doações que são mais importantes, principalmente tendo em vista que a gente está enfrentando uma crise sanitária. Então, doações de sabonete, por exemplo, se tornaram algo muito valioso. São itens que garantem a sobrevivência com relação à Covid. Essa troca de ideias que a gente faz sobre a importância da higienização, né, do uso de máscaras, itens que a gente incluiu também através da escuta de necessidades foram absorventes, escova de dente, pastas, cobertores. Algumas vezes a gente percebe alguma solicitação pontual, né? Para aqueles momentos de mais frio, a gente leva alimentação, leva uma bebida quente e frutas também a gente costuma levar, porque algumas organizações do bairro, principalmente instituições religiosas e tal, costumam levar marmitas para esses locais. Mas às vezes as pessoas em situação de dependência, existe uma preferência, uma necessidade física, né, de alguns alimentos específicos que podem dar mais resistência para essa pessoa em condição de rua, como frutas e água para beber é uma coisa que vale ouro, né? Não pode faltar. E muitas vezes as pessoas estão no veneno, não tem. Então a gente leva esses alimentos, realiza essas conversas, sempre traz para o
para o grupo para dialogar, para pensar em alternativas, né? Dentro também do que a gente já tem feito, aparecem situações pontuais, como o incêndio que ocorreu na comunidade do sítio Jaraguá, onde 6 famílias perderam suas moradias. O caso chegou para nós, a gente começou através de doações, pedir ajuda para outros coletivos, pedir ajuda para os moradores, porque na verdade a gente tem certeza absoluta que a gente não constrói nada sozinhos, né? O trabalho em rede é muito importante. E foi possível comprar materiais de construção, apoiar esse pessoal lá com esses itens, também com doações de camas, colchões, que a gente faz a intermediação dessas doações, né? Geladeira, fogão, a gente consegue captar quem está precisando e quem está disposto a doar. E aí a gente faz toda o corre da logística, ver quanto fica o carreto, se a gente tem condições de pagar isso com o dinheiro do nosso caixa e fazer chegar para quem precisa aqueles itens que podem ser doados. Além disso, a gente também realiza uma divulgação, uma captação, né, de vagas de emprego, e uma vez por semana a gente posta na nossa página algumas vagas de emprego, também acreditando que a nossa caridade, como o Valmir falou, ela não é burguesa, ela é visando a autonomia, a dignidade das pessoas e recuperação mesmo da autoestima das pessoas através da luta e do trabalho. Só fazendo um adendo, Bruno, a fala da Ana, o diferencial que a gente tem aqui na questão do apoio mútuo é que a gente está fazendo a coisa para ser o que é efetivo, né? Eu acho que os vícios da caridade burguesa que a gente tem hoje, né, a culpa social, né, daquelas pessoas que geralmente elas não lutam por políticas públicas melhores, né? Porque uma coisa que a gente faz as coisas que tá no nosso alcance, mas realmente existem coisas que a gente tem que cobrar do Estado, tipo, tanto políticas para pessoas de saúde mental que estão em situação de rua, abrigos que não sejam só concentrados nos centros, nas periferias, política de segurança alimentar para as famílias de vulnerabilidade social. E também, cara, a gente não faz aquela caridade, eu acho o Luciano Huck, cara, a gente evita o máximo esse negócio assim de expor as pessoas, né? Por exemplo, da gente tirar foto da pessoa segurando cesta básica, da gente... Porque tem gente que parece que tem o prazer de pegar, fazer que nem a gente se fala, o show com a miséria, né? Pegar, tirar fotos de miseráveis, entre outras coisas, entendeu? Então, isso daí que a gente evita muito, entendeu? A gente faz nossas prestações de contas, não expõe as pessoas. Por quê, mano? Porque a gente também... Entre nós, a gente também tá no veneno. Aqui, a maioria das pessoas aqui que estão na direção e decidindo, não é aquela pessoa, por exemplo, assim, de classe média, com consciência política. Não, são pessoas mesmo pobres, que às vezes falta comida no prato, que tá militando. É diarista, que tem militante nosso que é diarista, tem militante nosso que tá trabalhando no telemarketing, tem militante nosso que é desempregado. Desculpa a palavra, é gente fudida que tá se ajudando fudido. Por isso que a gente sabe onde que o calo dói. Não adianta a gente ficar, por exemplo, assim, atendendo só a necessidade, por exemplo, de coisas que têm visibilidade, entendeu? Para as outras pessoas. Onde a gente tem que fazer realmente o que as pessoas têm necessidade, têm dignidade. Às vezes um absorvente, um sabonete para uma pessoa que está em situação de rua. Nessas ações de ruas que a Ana mencionou, lavar a mão, escova, pasta de dente, são coisas do cotidiano que não dão visibilidade, mas faz toda a diferença na vida, mano. Todo mundo tá ligado como é que é passar esse tipo de veneno, de você, por exemplo, assim, não conseguir, principalmente, eu não posso falar em nome das mulheres em questão de absorvente, acho que quem pode falar isso é melhor pra Ana, mas imagine você conseguir, tipo, não conseguir escovar o dente, o mínimo de coisa, não conseguir ter um mínimo de condição de higiene por causa da sua situação de rua, entendeu? Fora isso, você se hidratar, comer uma fruta. Então esse é o diferencial do apoio mútuo. E aí, então, já que a gente já entrou nesse tema, eu queria pedir para vocês contarem um pouquinho sobre as condições que vocês encontram dessa população que está em situação de rua aqui na periferia, porque a gente costuma ouvir só, tipo, a população que está em situação de rua que vive no centro. A gente só costuma ouvir e ver na televisão só essa população, tendo um foco maior.
E é um foco maior dentre quase nenhum foco, né? Porque geralmente a população em situação de rua, o pessoal deixa completamente de lado. Mas, como na periferia a gente já tem a população geral que também fica mais fora dos holofortes, como é que se dá a organização dessa população que está em situação de rua aqui na periferia? Como é que funciona mais ou menos? O que a gente percebe, Bruno, é que realmente é muito invisibilizada essa questão das pessoas que estão em condição de rua na periferia, porque as políticas públicas já são escassas, mas as poucas que existem, elas estão concentradas no centro mesmo, né? Então, se tem a possibilidade de um albergue, que a gente sabe que ainda também, mesmo no centro, não é o formato ideal, porque não permite que a pessoa coloque o seu instrumento de trabalho, a sua carroça, o seu animal de estimação, os seus pertences, não tem segurança, enfim, tem um monte de defeitos, mas pelo menos existe algo, né? Para aqueles dias, aquelas noites mais frias, aquela situação pior, que a pessoa possa optar ou arrumar um lugar para deixar suas coisas e naquela noite ficar no albergue. Isso ainda no centro, com muita dificuldade, ainda é possível, mas na periferia é impossível, né? Porque não existem essas políticas. Não existe um local para lavar as mãos, pia e torneira, né? Como poucas também foram instaladas no centro, pouquíssimas, mas na periferia não tem nenhuma. Então, as condições são mais difíceis ainda, né? Não temos acesso a nenhum serviço de saúde para tratamento de dependentes químicos, de pessoas que estão visando uma mudança com relação a isso, ou que gostariam de uma oportunidade, e mesmo aquele passo que vem antes da desintoxicação, né, de vícios e tal, mesmo a questão da saúde, né, o CAPS na nossa região, o mais próximo, ele fica a 50 minutos da nossa região, mais ou menos, da região que a gente atende, por exemplo, os locais que a gente atende a população em situação de rua. Se você for encaminhar uma pessoa para um CAPS, ela tem que ter dinheiro da passagem ou estar disposto a fazer uma caminhada de mais de 2 horas para chegar num local de atendimento. Então, a situação é muito difícil na periferia, são pessoas vítimas de muito preconceito com relação à própria população que vive aqui, né? Em todos os bairros é assim. Então, eu acho que é muito importante esse olhar que a gente tem para essas pessoas, porque a gente sente que outras organizações que têm perfis diferentes do nosso e tal, elas não se preocupam com esse lado humano mesmo que a gente traz. A gente traz pela nossa vivência e por morarmos aqui também. Nos faz ser minimamente conhecido de vista, ou ter um amigo que conhece, ou ter não sei o quê. Isso traz uma proximidade da gente com essas pessoas. E aí a gente consegue trocar uma ideia melhor, consegue realizar trabalhos que a gente percebe que são mais efetivos, né? Ainda estão longe de ser o ideal, a gente precisa de muita estrutura e, como o Valmir falou, cobrar muito do Estado que sejam feitas as políticas de dignidade para essas pessoas. Vocês atuam com o pessoal em situação de rua, vocês atuam em 2 locais, não é? Então, no Retão e na Arábia. E na Arábia. Como é que vocês escolheram esses 2 locais? Esses são os principais focos da região? Ou ainda existem outros que vocês ainda também não conseguem atender? Então, isso daí é conhecimento do nosso território que a gente tem aqui, entendeu? Porque uma coisa que a gente tem, assim, o que a gente iniciou inicialmente, a gente tem que fazer uma coisa que a gente, para fazer um trampo tão sério desse, a gente não pode fazer coisas de emocionado, a gente tem que fazer coisas que nossas pernas aguentem. E essas pessoas estão no nosso território, na nossa zona de atuação, que, por exemplo, assim, no Retão ali, né, onde que é o Parque Residencial City Jaraguá, né, que foram construídas diversas moradias, né, e nenhuma popular, né, logo se destacando, né, toda a especulação imobiliária vai afastando cada vez mais as pessoas da quebrada.
ainda mais os irmãos aí em situação de rua, né? Então ali virou uma concentração da miséria, né? Ali tem umas pessoas em quantidade maior, tem umas pessoas, já tem famílias lá em barracos que estão morando ali, né? E não é tipo assim, não é uma questão apenas de moradia, é uma questão de, como eu digo assim, de saúde mental, né? Entendeu? Que as pessoas não têm acesso a uma estrutura que trate, não tem acesso a um albergue, não tem o mínimo de estrutura. E ali na Arábia, que fica ali onde foi construído o céu e da água, ali próximo, ainda chega a ser uma situação ainda muito, muito mais desconfortável ainda. Porque ali é um pessoal que precisa de atendimento, saúde mental, entre outras coisas, que eles chegam a se alojar debaixo ali do córrego, né? Do córrego daquele que corta o pelinho da água, entendeu? Então, por exemplo, assim, são pessoas que são esquecidas pelo Estado. Retomando o que você falou sobre atendimento na periferia, se pra gente a estrutura depois da ponte é difícil, imagine pra galera que tá em situação de rua. Mal chega para quem tá no centro ali, onde que os governos querem mostrar serviço, onde que os governos querem gerar material de campanha. Imagine aqui na periferia que mal tem CEP, mal tem asfalto. Aqui realmente as pessoas não têm para o Estado nesse modelo que as pessoas não têm história, as pessoas não têm um conceito existencial. E pensando até nessa distância do centro, né, que vocês já comentaram, que é a região onde costuma ter mais ajuda do governo, né, tipo uma mínima que seja ainda. E como aqui é algo mais nós por nós, né? Quais que foram as maiores dificuldades que vocês encontraram e ainda encontram nesse processo inteiro? Tanto pensando até na própria parte do atendimento das populações em situação de rua, e até mesmo pensando nas famílias que vocês atendem, ajudando com as cestas básicas. Quais foram as maiores dificuldades que vocês encontraram ali? Eu acho que, inicialmente, a gente tinha muita, assim, boa intenção e estava realmente patinando para entender como a gente começaria, né? Então, eu acho que não é nem dificuldade, mas um desafio grande é a gente quebrar realmente barreiras e conseguir fazer uma aproximação maior com as pessoas, com as organizações, com o pessoal da área da educação, da cultura também, e criar um trabalho de rede mais forte. Eu acho que isso, no início, fez com que a gente realmente atendesse primeiro as pessoas que a gente já conhecia que estavam no veneno, né, que estavam precisando, e depois a gente foi começando a mapear, e isso foi se tornando, claro, imenso, né, e aí a gente fica naquela expectativa, naquela torcida de conseguir doações suficientes para atender todo mundo. A gente sabe que nós não temos a obrigação, né, no sentido de não somos o Estado, é o governo que tem a obrigação de atender as pessoas com políticas básicas de sobrevivência, né? Mas a gente fica naquela expectativa de como a gente vai conseguir alcançar, de como a gente vai conseguir também construir o diálogo com essas pessoas. A confiança, eu acho que ela perpassa por todas as etapas do nosso trabalho, tanto a confiança de quem doa, quanto a confiança de quem está sendo beneficiado, assistido, porque é uma entrega de histórias que está acontecendo ali, né? A gente está compartilhando a nossa, está ouvindo das pessoas, a gente tem que ter empatia, não tem que ter julgamento, né? A gente não pode interferir nas decisões, nas escolhas que as pessoas fazem, da mesma forma que a gente também tem que estabelecer as nossas para não sair daquela linha de raciocínio e não fazer nada além do que as nossas pernas podem alcançar. E esse desafio, ele é grande porque quando envolve um grupo com muitas pessoas, com pensamentos diferentes, e cada um está olhando para um lado, às vezes a gente tem que toda hora colocar todo mundo na mesma página para que a gente, sabe, não fique desalinhado nesse processo todo. Eu acho que isso é importante a gente sempre ter em mente, para que todos estejam realmente na mesma página, que a gente consiga
fazer bem aquilo que a gente se propôs a fazer, sabe? E não devagar em busca de outras coisas que a gente não vai conseguir alcançar e aí vai comprometer aquilo que a gente já tinha estabelecido que faria. Então, nós temos algumas linhas de trabalho que a gente não quer perder, e para avançar para as próximas, que a gente deve falar disso daqui a pouquinho, a gente tem que estabelecer essas básicas que a gente já faz com segurança, para que a gente possa crescer, ampliar de maneira bem estável, consciente. Eu acho que esses são os maiores desafios. O Valmir pode completar aí para mim. Então, mas o que acontece é o seguinte, né? Eu acho que a gente pode mencionar isso um pouco posteriormente, né? O que a gente vem tendo sobre dificuldades, entre outras coisas, né? É que agora existe uma consciência, né? Acho que todo trabalho tem que ser contínuo, entendeu? Por mais que a gente pode ver que tem... Por mais que a gente se construir formigueiros gigantes, formiguinha pegando, por exemplo, um pauzinho de terra, construindo, é muito melhor do que você fazer uma coisa muito que seja, tipo, espantosa, estrudante, mas que dure, tipo, naquele momento, não seja nem de médio prazo, deixe as pessoas na mão. E uma coisa que a gente tem que dar o recado geral para a galera, né, que o pessoal tá vendo que a vacinação tá avançando, mas a crise gerada pela Covid, no mínimo, não terminou e não vai acabar tão cedo, entendeu? E, tipo, o que a gente tem que refletir agora, qual que serão nossos desafios daqui para frente, para combater que ainda vai chegar a atingir a quebrada que mais morreu gente da Covid e onde mais a galera passou fome. E aí não acabou assim, porque agora não tá com tanta evidência. As coisas têm que ter uma continuidade. Então, antes da gente entrar até nessa parte, pensando na situação da pandemia e de como que ela vai afetar e como ela afetou aqui, só mais uma pergunta antes disso. Vocês comentaram que, no geral, vocês começaram montando a lista daquela população que vocês iam atender. Vocês começaram por aquelas pessoas que vocês conheciam mesmo, né? Mas depois disso, como é que vocês foram construindo isso? Vocês tiveram ajuda de outras pessoas fora do coletivo? Continuaram nessa teia de pessoas que aquelas pessoas que estavam sendo ajudadas conheciam também? Como é que foi isso? Nós contamos muito com a ajuda e indicação de professoras e professores da região. Isso tem sido um auxílio muito importante para a gente, tanto no sentido de obter doações para nós, fazer uma vaquinha para nos ajudar, trazer doações materiais, alimentos, enfim, quanto trazer as necessidades também, porque logo no início da pandemia, algumas escolas ficaram sem receber cartão, merenda, alguns alunos por questões de cadastro não foram localizados, e aí as cestas básicas que foram prometidas não chegaram, e essas famílias estavam realmente sem nada, em situação de muita, muita vulnerabilidade. Então, os professoras chegavam na gente, passando essas informações. E aí, conforme a gente ia atendendo essas famílias indicadas, elas iam passando para outras e para outras. E aí, nossas redes sociais também começaram a crescer, a visibilidade começou a aumentar. E as pessoas começaram a solicitar, fazer os pedidos, e oferecer tanto ajuda quanto fazer os pedidos de necessidades de alimentos, de outras coisas, pelo nosso Facebook mesmo, né? Então a gente recebe, às vezes, algumas solicitações pelo inbox do Facebook, que a gente avalia a nossa condição de atender também, né? Então a gente vai criando ali uma dinâmica de fila de espera, de lista de atendimento. Temos algumas famílias fixas que a gente atende todo mês com cestas básicas. Essas famílias fixas, a gente encontrou nessas pessoas um potencial de realmente um trabalho de base mais politizado,
que vai trazer para o futuro uma questão importante que a gente acredita, que a gente planeja elaborar, né? Que é a questão da troca, da transmissão de saberes, né? Através de oficinas, através de outras ferramentas, até a questão da horta comunitária, que a gente pretende trabalhar em cima disso, que é uma questão que a gente considera importante, principalmente no nosso território, onde a gente tem muitos espaços ociosos, terras, condições, né? Então, para isso, a gente teria que montar um cadastro, montar uma rede de pessoas dispostas a receberem também esse auxílio. Então, além das famílias que a gente tem fixas que a gente atende pedidos pontuais também que chegam via Facebook. Então, o exemplo que eu dei, tópico que a gente falou anterior, que foi um incêndio que ocorreu na comunidade Sítio Jaraguá, chegou para a gente dessa forma. Então, no inbox do Facebook, através dessa confiança que a gente criou, as pessoas nos acionam, né, compartilham com a gente o que aconteceu, ou sabendo que a gente não tem, infelizmente, né, condição de fazer algo muito grandioso, mas que a gente ia correr atrás de uma forma de ajudar, e foi o que a gente fez. A gente saiu divulgando, correndo atrás de doação. Teve uma professora que nos avisou que uma escola em Perus tinha uns blocos que estavam lá parados, que iam ser descartados, ia ser jogado fora. Então a gente foi lá, retirou os blocos, conseguiu fazer esses blocos chegarem até o sítio de Araguá. Então é dessa forma que a gente vai atuando. Nós temos duas frentes, então, né? Atendimentos fixos e atendimentos pontuais que a gente atende dentro das nossas possibilidades via inbox do Facebook. Agora, pensando nessas dificuldades que vocês já levantaram que vieram com a pandemia, eu queria saber o que vocês perceberam que mudou na região antes da pandemia e o que mudou com a chegada dela. Quais demandas gerais que mudaram, que vocês perceberam? E pensando até nisso, né? Porque se não tivesse mudado nenhuma demanda, o próprio coletivo em si não necessariamente ia surgir, né? Mas pensando nisso, como é que vocês viram essa mudança aqui na região? Quais grupos que foram afetados? Quais outros grupos que não? Tipo, num plano geral, o que vocês perceberam que mudou? Eu acho assim, especialmente o que a gente percebeu mais, aumento significativo das pessoas em situação de rua, né? Antes a maioria eram homens, hoje tem muitas mulheres, infelizmente tem muitas crianças também, idosos. Então, pelas solicitações que a gente recebe, a gente passou a separar roupa de criança, por exemplo, também para ser entregue nas ações de rua, coisa que a gente quase não fazia antes. Isso mostra que famílias inteiras foram despejadas por conta da pandemia. Então, essa questão do despejo, que é tão falado que não poderia acontecer, né? Mas infelizmente acontece, está acontecendo. Quando a gente fala da quebrada, o trabalho informal, os contratos de aluguéis informais são coisas rotineiras, são coisas comuns. Então, se não tem um contrato, não tem como a pessoa correr atrás do direito dela. Simplesmente ela vai ser despejada, aquele proprietário também depende daquele aluguel, fica aquela situação de caos mesmo, né? E as famílias vão para as ruas. A gente percebeu um aumento muito grande na população. Eu acho que outro ponto que também é muito visível, a questão do desemprego, dos trabalhos informais que foram perdidos, né? Ou diminuíram muito. Pessoas que vendem no trem, principalmente no início da pandemia, que a movimentação estava menor, né, no transporte público, pessoas que tenham um trabalho informal, vendendo qualquer coisa, alimentos. Então, tudo isso, as famílias que chegavam para a gente, necessidade de cesta básica, por exemplo, é porque não tem dinheiro para comprar comida porque está desempregado, né? A gente começou a fazer captação de vagas de emprego através da divulgação que o SIC Jaraguá faz, e outras frentes também do terceiro setor, que a gente tenta coletar essas vagas. A gente começou essa ação justamente porque a gente percebeu que a questão do desemprego é muito grave. Eu acho que isso é geral, é no país inteiro, mas na quebrada a gente sente isso piorar muito mais, né? E, assim, pessoas que nunca antes foram beneficiadas e que assim, não tem a menor
não é familiar para elas, né? Ter que vir buscar uma cesta básica, ou estar se cadastrando em alguma questão dessa de apoio mútuo, eu acho que só não fica constrangedor porque nós somos o nós por nós mesmo e a gente faz com que não seja constrangedor. Mas para essas pessoas é muito difícil, porque tinham a sua vida autônoma, né? Conseguiam pagar suas contas, conseguiam garantir os seus direitos básicos e hoje não mais. Comércio pequeno da região também, fechando muito, né? Muita coisa fechando. Então, você passa pelo comerciante do bairro, que é seu conhecido, que estava anos ali, conseguia tirar o sustento ali, e esse comércio hoje está fechado, muitos estão fechados. Eu acho que a nossa região ela já era muito carente de direitos básicos, então essa luta que a gente está travando hoje, ela não seria em vão, mesmo que não existisse a pandemia. Só que a pandemia, obviamente, agravou tudo muito, né? Potencializou esses problemas que já existiam. Esse negócio aí existem políticas públicas, principalmente essa do aluguel, que funciona muito bem para você gerar, tipo, prestação de serviço. Mas, na verdade, por exemplo, como você vai explicar isso daí, por exemplo, a gente da quebrada, quando a gente tem o mínimo de condições de alugar uma casa, a gente vai alugar numa imobiliária? Não, né? A gente vai alugar no boca a boca. E a gente vai alugar no boca a boca de quem? Do tiozinho que construiu a casa dele lá, né? Ou sei lá quem, né? Da pessoa que se matou de hora extra, trabalhando como cobrador, trabalhando como pedreiro e tal, que se extrapolou tanto de trabalhar que a única renda que tem aquilo ali é do aluguelzinho da casa dele de R$600. E, por exemplo, assim, esse cara vai pensar, esse cara que aluga uma casinha, 2, 3 cômodos, um salãozinho, ele teve auxílio para a própria sobrevivência dele? Ele teve um suporte? Porque, por exemplo, esse auxílio despejo, isso daí se aplica muito bem na teoria se você for pensar no conceito de imobiliária, mas tá todo mundo ferrado, ninguém tem nome limpo para alugar casa pela imobiliária. Então, tem muita lei que parece que, na prática, quando a gente vê, a gente fica encantado com a política pública, mas não resolve do outro lado da ponte, não. É que nem a questão dos moradores, de ruas, políticas que acontecem mal no centro e na periferia nem acontece. Então praticamente, e mesmo quem seja despejado no boca a boca, esse cara ele vai se defender como? Ele vai entrar na justiça pro tiozinho que tá cobrando R$300 dele no boca a boca no aluguel? Então é por isso que a gente tem que falar, existe a cobrança do Estado sim, que tem que ser feita, e essa conta tem que entrar na história de quem omitiu e deixou o povo morrer de fome e de Covid. Isso, com certeza. Pensando que se a gente ficasse só mantendo alguns trabalhos até de apoio mútuo mesmo, muita coisa que deveria ser cobrada e que a gente tem que cobrar do Estado para trazer o mínimo para a gente. Mas pensando nisso, vocês já comentaram até que vocês pensam e vocês fazem vários trabalhos que acabam sendo de diálogo com a população aqui da região. E pensando até no tema que a gente comenta bastante aqui no Indisciplina, que a gente fala muito sobre educação libertária e sobre educação no geral, quais são os planos que vocês têm para o futuro do coletivo? E pensando principalmente até tanto nessa parte de educação, vocês já comentaram sobre essas trocas de saberes, sobre as hortas comunitárias, mas o que mais que vocês planejam e têm planejado para o futuro e principalmente para driblar essas dificuldades que vão continuar aqui mesmo depois da pandemia, né? Porque não vai ser de uma hora para outra que acabou o contágio gritante da pandemia que a população vai conseguir se reerguer, né? Então, o que vocês têm planejado? Então, Bruno, como a gente tinha citado antes, a gente tem essa expectativa, né, de conseguir alcançar, principalmente com as famílias que a gente já tem uma proximidade, um atendimento fixo, um conhecimento ali da quantidade de crianças que existem, das dificuldades que enfrentam, seja com pessoas com deficiência, mãe solo, enfim, a gente conhece mais ou menos o perfil.
quando a gente fala de um volume grande de famílias, a gente não consegue ter total conhecimento do perfil. Mas a um grupo menor é possível a gente ter isso mapeado e é possível a gente verificar quais os formatos de transmissão de saberes, de oficinas, ou mesmo relacionando a horta comunitária para essas pessoas que vão se encaixar melhor. Até porque, assim, para algumas pessoas, quando a gente divulga vagas de emprego, por exemplo, não é determinando que as pessoas tenham que ter obrigatoriamente empregos formais, né? Eu acho que se tem gente que está disposto a fazer o trabalho, né, informal, prefere assim, a questão é que a pessoa consiga autonomia e consiga fazer a autogestão ali e garantir a sua sobrevivência e da sua família. Então a gente pensa nesse sentido, nessas questões que envolvem transmissão de saber, oficinas, etc. A gente conta muito com a ajuda de professores que já nos apoiam bastante. Então a gente tem parcerias assim de muita força mesmo com o pessoal da EMEP Leonel, França, que fica no Rincão, né, no Jardim Rincão, na Estrada de Taipas, com o pessoal da EMEF Estação Jaraguá, que é uma escola bem próxima à estação também, com muitos professores e professoras que nos apoiam, famílias que a gente já tem cadastradas lá, o atendimento fixo também. Então, são grupos de pessoas que a gente sabe que para o futuro a gente consegue implantar essas linhas de frente de autonomia que vão gerar uma autogestão, uma auto-organização das pessoas, que vão gerar uma questão de politização no sentido de cobrar do Estado os seus direitos, né, que vão diminuir a exposição a uma série de situações de risco que ocorrem na periferia, envolvendo crianças e jovens, etc. Então, é nesse sentido que a gente pretende atuar. Uma coisa que a gente já faz e que também está nos planos para o futuro fortalecer é fazer orientação das pessoas para as políticas poucas, né, mas que já existem, que é, por exemplo, você tratar o atendimento a uma pessoa em situação de rua e ela precisar de um atendimento numa UBS, de saber onde fica o CAPS mais próximo, para uma pessoa que já é atendida com cesta básica em famílias mesmo, em situação de vulnerabilidade, que possam ter direito a um benefício como o LOAS, ou agora, recentemente, o auxílio emergencial, que foi uma piada, né? Nem todo mundo conseguiu, enfim, mas a gente ajudou algumas pessoas a se cadastrar, Bolsa Família, ir até o CRAS, fazer o seu cadastro lá. Então, tem gente que não tem conhecimento, né, dessas ferramentas, não sabe nem como chegar até o acesso a esses benefícios. Então, a gente pretende, eu acho que aprimorar essa assistência que a gente já dá, porque hoje, assim, a gente tenta, dentro dos nossos limites, né, de tempo, de disponibilidade, mas o máximo possível a gente tenta fazer isso e a gente pretende fazer ainda mais. E com relação às oficinas e hortas, é voltado para isso mesmo, ensinar a pessoa a fazer um currículo, ensinar algum trabalho informal para mulheres, como fazer uma unha, enfim, essas coisas que a gente para o futuro pretende realmente viabilizar, né? As hortas também podem ser muito apoiadas pelas escolas que já fazem, essas que eu citei, elas já fazem com alunos do EJA, as hortas na própria escola. Então, elas têm muito conhecimento para transmitir para a gente, que está começando, que tem muita coisa para aprender nesse sentido, né? Então, a gente pretende contar com a ajuda desse pessoal que já está fazendo aí e que pode fortalecer a gente muito com ideias, com toda a estrutura mesmo, para colocar esses planos aí em prática. É isso. Uma coisa que a gente vem sempre colocando em prática, entre outras coisas, que nem eu falo, o apoio muito tem esse conceito de ouvir o que as pessoas precisam, né? E existem outras redes de pessoas aqui no bairro que também fazem algumas coisas, principalmente os moradores em situações de ruas. Eles já recebem de algumas lideranças religiosas aqui de bairros, lideranças de igrejas pequenas, entre outras coisas, eles recebem marmitex, entre outras coisas, né? Então não adianta a gente chegar lá, querer entregar uma coisa que
porque dá visibilidade pro nosso narcisismo, entendeu? Porque a gente tem que dialogar com as pessoas. A gente tem que incentivar mesmo aquele grupo que tá dos companheiros que estão em situação de rua, deles se organizarem e pensarem a demanda que eles estão precisando no momento, né? Então, estimular as pessoas a elas tomarem gestão, e nisso é um passo para quê? Para que essas pessoas elas tenham início de como elas começam a entender, a solicitar as políticas públicas. Quando elas tomam consciência. A gente não está aqui para ser o salvador de ninguém, a gente está aqui para fortalecer, e esperamos que essas pessoas amanhã estejam lutando com a gente, e se a gente precisar, os caras estejam fortalecendo a gente. E é isso que eu desejo daqui para frente com o apoio mútuo. Só complementando com a Ana que a gente falou, eu desejo que as pessoas que seja um trabalho de ciclo da comunidade, né? Que quem hoje está sendo ajudado esteja passando esse conceito para frente, né? Tenha formando mais pessoas, e a gente tem que pensar uma coisa não só pelo imediatismo ou narcisismo, tem que pensar as coisas pelo médio prazo, longo prazo e um prazo histórico. Isso é algo que a gente aqui no Indisciplina a gente tenta prezar bastante, né? A gente sempre costuma trazer alguns projetos que acabam caindo para esse lado da autogestão, justamente porque a gente acredita bastante nisso. E aí uma pergunta que eu trouxe para vocês aqui, que entra um pouquinho nisso, é que pode ser que alguém que está ouvindo esse programa não conhece nenhum projeto ou coletivo autogerido na quebrada deles. E aí eu queria saber se vocês têm alguma dica para quem está querendo construir um coletivo assim na quebrada. Tem alguma dificuldade que vocês encontraram no início? Não necessariamente até no próprio início do coletivo Apoio Mútuo, mas nos outros coletivos que vocês passaram, que vocês também militam e participam. Tem algo que vocês diria para essas pessoas que estão em busca de construir algo assim? Uma dica que eu falo assim, qualquer iniciativa que você tiver, qualquer pessoa, isso é essencial, que você tem que fazer as coisas de acordo com as suas pernas, entendeu? Por exemplo, se você consegue ajudar, independente, como força de trabalho, qualquer projeto para sua comunidade, e você tiver 15 minutos no seu mês apenas para fazer isso, que você faça esses 15 minutos bem feito. Faça uma coisa que esteja de acordo com as suas pernas. É por isso que o nosso trabalho de rede aqui vem funcionando. Porque às vezes tem gente que trabalha pra caramba, tem escala de trabalho, só pode contribuir pontualmente, entendeu? Não adianta a gente fazer que nem eu falo, não adianta a gente fazer uma coisa maior que nossas pernas, que a gente não dê conta de dar continuidade, isso não continue e a gente deixe a comunidade na mão. A comunidade não esquece, nós somos a comunidade. Então é muito mais a gente ter humildade de fazer uma coisa que esteja nas nossas pernas, mesmo que seja assim, ó, uma coisa simples, você chegar lá, orientar as pessoas simplesmente a fazer um currículo. Por exemplo, eu tenho 1 hora no meu mês que eu posso ajudar uma pessoa a mexer no WhatsApp, a fazer uma entrevista via Google Meet, que está fora do mercado de trabalho, entendeu? Que isso seja bem feito, que você fazer isso tem um trabalho de continuidade, isso vai fazer um sentido. Não tem sentido você fazer alguma coisa que você não tem a perna para almejar. É isso aí. Eu complemento dizendo que as pessoas devem começar também por espaços menores, né? Então, pela experiência que a gente tem aqui, tanto do Apoio Mútuo quanto de outros coletivos que a gente participa, é que a gente comece realmente, se for colocar pessoas que estão nos acompanhando e que pretendem, né, pensar em algo assim para seus bairros, às vezes o seu conjunto habitacional, a sua rua, sabe, o quintal com várias casas onde você vive já é um projeto de organização, já é um espaço em que você pode dialogar com as pessoas e ver como cada um pode contribuir de acordo com as suas pernas mesmo, tendo empatia principalmente pela rotina de cada um, né? Porque, tipo, ninguém tem uma vida exatamente igual ao outro, né? Tanto com relação a tempo,
quanto com relação a privilégios ou falta de privilégios. Em todos os aspectos, é importante a gente considerar que cada um vai ter uma condição diferente de contribuir. E se todos fizerem aquilo que se comprometeram a fazer, já vai ter um resultado muito positivo. E as coisas elas só conseguem expandir se elas começam pequenas, né? Não existe nada que já inicie sendo enorme ou tendo um alcance imenso. Começa poucas pessoas, espaço pequeno, e vai se ampliando, né? A gente mesmo no apoio mútuo, os primeiros atendimentos foram muito concentrados na região do Jardim Rincão, onde o Valmir mora. Isso foi se expandindo de certa forma, a gente conseguiu atender pessoas de outros bairros até, né? De outros territórios. Mas a gente foi conversando com grupos de militantes que já atuavam na região, pessoas novas que a gente não conhecia dessa luta também vieram somar, isso é muito legal. Mas eu acho que é isso, sempre tendo a consciência de que é um passo de cada vez, né? Nunca atropelar as etapas, até porque cada uma das etapas nos traz um aprendizado também. Se a gente faz as coisas muito no automático, a gente não consegue dar qualidade, fazer diálogos, trocar experiências, né? E isso é um diferencial. A gente tem essa experiência de dizer aqui que muitas coisas a gente dava muita cabeçada no início, sabe? A gente criou uma questão de aprendizado mútuo também, que é constante, né? Não encerrou, aliás, está longe disso, a gente aprende todos os dias, mas isso só é possível porque a gente caminha mesmo um passo de cada vez, sem atropelo. É isso. E uma última pergunta aqui, então. Como que quem está ouvindo a gente aqui agora pode ajudar na construção do coletivo com vocês? Uma oportunidade como essa que você nos deu, Bruno, é super importante e nos ajuda bastante na construção do coletivo, no fortalecimento das ações que a gente já faz e nos planos que a gente tem para o futuro. Então, para o pessoal que está ouvindo, é basicamente isso, doações em valores, em qualquer quantia, doações em alimentos, roupas usadas em bom estado, móveis, eletrodomésticos em geral, que a pessoa estivesse desfazendo de algo, porque a gente faz o possível, né, para fazer chegar aquilo que você não vai mais usar na sua casa para alguém que está precisando, né? Então, doações em geral, tanto em valores quanto materiais mesmo, e divulgação do nosso trabalho, né? As redes sociais são uma ferramenta super importante nos dias de hoje para trazer visibilidade. Então, compartilhamento das nossas postagens, seguir as nossas páginas no Instagram, no Facebook, compartilhar com os amigos. É isso, eu acho que é uma forma de ajudar e também construir a conversa com a gente, né, através desses canais. Então, se faz um contato pelo Facebook, como o Bruno fez com a gente consegue ver de que maneiras a pessoa consegue somar nas ações em si, vai bater um papo com o Valmir, ver como é que funcionam as ações de rua, se está disposto a participar, se quer fazer, né, uma ação, ver como é que funciona tudo. A gente está super à disposição e aberto e querendo mais que as pessoas somem, né, venham ampliar com a gente assim, esse trabalho que a gente tem muito zelo e acredita muito nesse projeto de autogestão aqui na nossa região. Eu estou contemplado pela sua fala. Aí, gente, brigadão por terem topado de participar aqui com a gente. Eu vou até avisar agora, todas as redes sociais do coletivo. Eu também vou aproveitar para colocar Pix, para colocar os outros dados vão estar na postagem desse episódio lá no Spotify, ou então nos outros agregadores de podcast que você ouve. Também vai estar na descrição do vídeo no YouTube. E qualquer coisa, se vocês não encontrarem, enfim, se vocês estiverem ouvindo pela rádio, vocês podem procurar pelo próprio Facebook e pelo próprio Instagram do coletivo. O nome do coletivo de vocês no Instagram tá como Apoio Mútuo Jaraguataipas, não é? Isso mesmo, Bruno. Aí vocês podem procurar lá e dar uma conferida
no material que o pessoal publica lá, que sempre colocam, né, as próprias ações que foram feitas. Tem muita coisa interessante lá para dar uma olhadinha. Legal, maravilha. Vamos compartilhar também. Assim que sair, a gente passar para o pessoal para assistir, para fortalecer. E mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade da gente estar aqui compartilhando essa nossa luta, que é de todo mundo. Nós somos a Quebrada e a gente acredita que essa união, esse fortalecimento que a gente está construindo aqui é super importante para enfrentar essas dificuldades aí que a gente está vivendo, esse momento difícil. Quero agradecer também o espaço aqui que foi cedido, né? Um outro apoio mútuo que é muito importante é esse, entre os coletivos se ajudando. Ajuda na comunicação é uma coisa muito essencial. O que ajuda muito o apoio mútuo é a comunicação, é a divulgação, porque as pessoas sabem o que está acontecendo. Através disso a gente consegue organizar as doações e redistribuir também, e a militância também para fazer as ações de rua. A gente está aí sempre na luta aí, e fico muito agradecido por esse espaço. Os coletivos, além das lutas, os coletivos têm que se fortalecer nos coletivos que têm a intenção de fazer essa transformação social das quebradas para as quebradas. De novo, muito obrigado, gente. E vamos terminar por aqui o episódio dessa semana. Qualquer dúvida, vocês podem procurar a gente, tanto o pessoal do coletivo nas redes sociais, quanto o Cursinho Livre da Norte nas nossas redes sociais. E semana que vem voltamos no mesmo horário, aqui na Rádio Comunitária Cantareira e nos outros lugares que vocês podem estar ouvindo esse episódio. Até mais, gente.